Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para a aula de predicado, a parte de finalização, uma vez que as partes ligadas aí à predicação verbal já foram dadas, então nós vamos agora observar a parte ligada a predicado nominal e verbo nominal como complementação e fim aqui desta parte de análise do predicado. Maravilha? Então vamos aqui para a nossa transição rápida de tela para que comecemos. Bom, até então, nós vimos a parte de predicação verbal, lembrando que era aquele papo de estudo do verbo, não é? Verbo significativo ou verbo de ação, que era o quê? VI, verbo intransitivo, VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto e VTDI, verbo transitivo direto e indireto, bem? Então, vamos guardar isso aí porque é uma informação bastante útil para que depois a gente faça uma reflexão, aliás, já em predicado nominal e depois verbo nominal. Tá? Comecemos então aqui com o predicado nominal. A característica básica do predicado nominal agora não é possuir o tal verbo de ação, verbo significativo, verbo nocional. A característica do predicado nominal, que a gente vai chamar de PN, é possuir um verbo de ligação. E provavelmente vocês já ouviram, alguns já conseguiram decorar, que são estes verbos aqui: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, se tornar-se, andar e viver. Só que calma lá, o andar e viver aqui, se vocês prestarem bem atenção, é no sentido de estar sempre, tá? Por exemplo, o viver no sentido ele vive adoentado, ele vive cabisbaixo, bem? Não é no sentido aqui unicamente de viver, eu vivo com oxigênio, não é isso, que seria um verbo intransitivo, tá? Então aqui é no sentido de estar sempre, tanto que casa com o estar logo depois do ser. Só que eu tenho uma necessidade, me perguntam sempre, é legal decorar isso daqui? É legal, tá? Do tipo, a memorização disso às vezes facilita bastante. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, estudar e viver, faz com que você consiga depois, pumba, rapidamente já fazer as ligações aí necessárias, tá? Bom, só que tem uma coisa mais importante, pessoal. Se você decorou, ótimo. Agora, bem mais importante de decorar é isso daqui, ó. Somente será verbo de ligação se ligar qualidade ao sujeito. Então, você tem que olhar o termo depois do chamado verbo de ligação para sabermos se ele está ligando qualidade ao sujeito. Então, vamos aqui dar uma olhada neste exemplo. O Zé é erudito. Maravilha? Vamos lá. Erudito está atribuindo qualidade ao Zé? Sim, não é? Então, o é um verbo ser, aparentemente é um verbo de ligação, só que para confirmar eu preciso observar aqui o erudito. Está ligando uma qualidade ao sujeito? Sim, então, beleza, isso daqui é verbo de ligação. Se vocês observarem erudito, isso daqui é um adjetivo, não é? Mas nós não estamos falando de morfologia, nós estamos em sintaxe. E em sintaxe, quando eu tenho um verbo de ligação e uma qualidade que é atribuída ao sujeito, nós não chamamos de adjetivo, nós vamos chamar de predicativo. E neste caso aqui de quem que é o predicativo, a qualidade é do sujeito. Predicativo é sinônimo de qualidade. Por exemplo, nós poderíamos dizer que o combate ao Covid na Alemanha possui muitos predicativos em termos de contenção da doença. Tá? Não sei, o time do Liverpool tem muitos predicativos do meio de campo em diante. Maravilha? Então, predicativo é isso, é um sinônimo de adjetivo. O predicativo do sujeito, ele às vezes confunde, como neste caso aqui, com o adjetivo, mas eu não preciso necessariamente ter esta coincidência. Vamos a mais um exemplo, se tivermos aqui. Ronaldo continua um ótimo armador, então continuar tá lá na tabelinha que eu passei para vocês? Sim, tá aqui, né? Então observem, continuar tá aqui, ó, é verbo de ligação, então a priori, maravilha. O que eu preciso fazer para checar? É observar a nossa regrinha de ouro, pessoal, ele só é verbo de ligação se ligar qualidade ao sujeito. Vamos ver aqui? Um ótimo armador atribui qualidade a Ronaldo? Sim, então todo este termo aqui, um, ótimo e amador, estes três termos nominais, eles atribuem qualidade ao Ronaldo aqui, portanto, predicativo do sujeito. Maravilha? Então tá aí, pessoal. Essa é a nossa definição básica de predicado nominal. Eu tenho o verbo de ligação e ele só é verbo de ligação se ele liga a qualidade ao sujeito. Vamos continuar nossa brincadeira aqui. Mais alguns exemplos aí. Vamos lá. A torcida permanecia eufórica. Permanecia, aparentemente, é um verbo de ligação. Só que eu preciso fazer o quê? O nosso check-up e observar se está ligando qualidade ao sujeito. Eufórica é uma qualidade de torcida? Evidente que sim. Então, maravilha é verbo de ligação porque eufórica é predicativo do sujeito. Bem,
Nada de novo, eu só mudei o verbo para aumentar o número de exemplos. Vamos a mais um caso aqui. A torcida permanecia no estádio. Opa, reparem que eu fiz uma pequena modificação agora, não é? Então, aparentemente, o permanecia é um verbo de ligação, mas eu preciso analisar no estádio. A torcida permanecia no ônibus, a torcida permanecia na delegacia, no estádio, na cidade de origem. Isso daqui não é qualidade de torcida, é só o lugar onde ela está. Bem? Isso aqui, na verdade, eu chamo de adjunto adverbial de lugar. Então, maravilha. O permanecer está ligando qualidade ao sujeito? Não. Se não está ligando qualidade ao sujeito, não é verbo de ligação aqui. Tudo bem? Então, o verbo de ligação, ele obrigatoriamente, agora eu vou para vocês, ele tem que ligar a qualidade ao sujeito. Maravilha. Tá, que tipo de verbo é esse então? Gente, é uma polêmica, porque há discordância entre os gramáticos que estabelecem o chamado cânone, digamos, a regra de ouro pelos que formam a opinião na Academia Brasileira de Letras. Né? Nós temos alguns gramáticos mais conservadores, ortodoxos, que vão definir esse verbo aqui como verbo intransitivo. Só que se nós pegarmos aqui algumas definições mais contemporâneas, mais atualizadas, eu vou trazer um nome novo para vocês, tá? O permanecer aí, repara, ele necessita do no estádio, que é o adjunto adverbial de lugar. Então muita gente chama de verbo transitivo adverbial. Se você pegar o dicionário Roais, vocês vão perceber que ele define desta maneira, como verbo transitivo adverbial. Por que um verbo transitivo? Lembra do papo de transitividade verbal? O verbo transitivo é aquele que necessita de complemento, não é? Reparem, a torcida permanecia. Não é? Os gramáticos antigos dizem que o permanecer é verbo intransitivo. Mas é esquisito. Porque verbo intransitivo é quando eu não necessito de complemento. Porque eu já entendo a informação. Por exemplo, os preços subiram. Beleza, isso é um verbo intransitivo. Agora, a torcida permanecia não é meio antiquado? Então, vou jogar bem real para vocês. A minha opinião é ficar com a classificação da gramática dos gramáticos mais contemporâneos, tudo bem? Então, eu vou chamar de verbo transitivo adverbial. E vocês? Vocês não vão chamar de nada, não precisa, tá, pessoal? Por ser um assunto polêmico, basta que vocês saibam que não é verbo de ligação, tá ótimo, porque não tá ligando qualidade ao sujeito. Era isso aí. Eu vou dar um outro caso. A festa será maravilhosa. Será é verbo de ligação, verbo ser, não é? A festa será maravilhosa. Então, tudo bem. Aqui eu consigo perceber claramente que é verbo de ligação. Agora vamos mudar um pouquinho? A festa será em Angra dos Reis. Em Angra dos Reis é só o lugar. Então, reparem, eu chamaria o verbo serei de verbo transitivo que pede um adjunto adverbial de tempo ou de lugar. Não é? A festa será em Angra dos Reis, a festa será no Ano Novo. Agora, a festa será? Não é? Eu vou chamar de verbo intransitivo, reparem que é esquisito. Tudo bem? É isso aí. Bom, continuemos a nossa brincadeira. Nós vimos até então, com esta parte terminada de predicado nominal, dois tipos de predicado, o predicado verbal e o predicado nominal, não é? E faltou ainda, nós não vimos este aqui, o predicado verbo nominal, que é o que a gente vai ver, bem? Vamos lá, eu vou completar aqui essa tabelinha, que ela é bastante útil para que você perceba como classifica um, como classifica o outro, né? Então, a característica do predicado verbal, lembra? Era prosseguir o verbo significativo, verbo de ação, que é VTD, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, maravilha. Eu vou fazer da seguinte maneira, pessoal, eu vou inverter. O predicado nominal, como você acabou de ver, tem verbo de ligação e tem predicativo, né? Eu vou fazer o seguinte, predicado verbal, então, ele não tem verbo de ligação e ele também não tem predicativo, que vai ser o oposto do predicado verbo nominal. Como a gente acabou de ver, ele tem verbo de ligação e só tem verbo de ligação porque liga a qualidade ao sujeito e a qualidade eu chamo de predicativo. Maravilha? Gente, vamos lá. O predicado verbo nominal, olha o nome, é verbal e nominal ao mesmo tempo. Eu vou misturar aqui as duas classificações. Então, se ele não tem verbo de ligação, vai aparecer o predicativo. Tudo bem? Eu recomendo que vocês façam agora essa tabelinha bem rapidão aí, dá um pause num papel. Por quê? Porque a gente vai exercitar isso agora. Beleza? Copiei. Vamos lá. Vamos aqui ao seguinte exemplo. As fãs gritavam excitadas. Tá? Gritavam, neste caso, você percebe que não é verbo de ligação. Ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar, se andar e viver, não é verbo de ligação. Tá? E o excitadas está evidentemente ligado a fãs.
Bem, excitadas é uma qualidade, repara que concorda com o sujeito fãs, que é feminino plural, excitadas feminino plural. Maravilha, então isso daqui é evidente, é um adjetivo, vai ser o nosso predicativo do sujeito, que atribui qualidade ao sujeito. E o gritavam, como eu disse para vocês, é só um verbo intransitivo. As fãs gritavam, reparem, você já entende. Bem, então vamos lá, com a tabelinha que você está aí do lado anotada no papel, vamos observar qual é o tipo de predicado aqui. Pega a tabela e classifica para mim aí. Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Sim. Sem verbo de ligação com predicativo, predicado verbo nominal. Maravilha? Continuemos. As velhinhas passeavam risonhas. Vamos lá, pessoal, de novo, tá? O risonhas é evidente, é outra qualidade que está ligado a velhinhas, portanto, é o nosso predicativo do sujeito. Passeavam é verbo intransitivo novamente, não é verbo de ligação, não está lá na lista, lembra? É um verbo de ação, aliás. Então, novamente, usando a tabelinha que você possui, qual é o tipo de predicado? Repara, tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Sim, predicativo do sujeito, sem verbo de ligação. Com o predicativo, de novo, eu tenho predicado verbo nominal. Bem, vamos mudar aqui um pouquinho para um conceitinho novo que não vai ser tão diferente do que a gente já viu. Gosto de vocês atentos. Vamos lá, que tipo de verbo é o verbo gostar? Neste caso aqui, quem gosta, gosta de algo, de alguém. Se eu tivesse apenas gosto, faria sentido? Não, porque eu necessito de um complemento. Então isso aqui é um verbo transitivo indireto. Qual é o complemento do verbo transitivo indireto? É o de vocês, não é? Que nós chamamos de objeto indireto. Esse conhecimento vocês já possuem. Agora vamos lá, pessoal. O atentos está ligado a que termo da oração? Ao vocês, evidentemente. Não é uma qualidade agora do vocês? Então, vamos lá. Se eu tenho uma qualidade que está ligada ao objeto indireto, é uma classificação nova para vocês. Este predicado vai ser, perdão, esse predicativo vai ser um predicativo do objeto indireto. Bem, tá aqui um conceito novo. A gente viu apenas predicativo do sujeito, então repara que eu posso ter predicativo do objeto direto. E para fecharmos, usando a tabelinha que você tem em mãos aí, classifica para mim, por favor, qual é o predicado. Vamos lá? Tem verbo de ligação? Não, é verbo transitivo indireto. Tem predicativo? Sim, eu tenho predicativo do objeto indireto, então evidentemente que aqui nós teremos predicado verbo nominal. Maravilha, vamos dar uma olhada na próxima. Achamos a prova fácil. Lê com calma. Vocês percebem que é uma coisa esquisita? O que é que tem de esquisito aqui? É aquilo que a gente chama de ambiguidade, não é? Por que que nós temos ambiguidade aqui? Porque o fácil pode significar duas coisas a respeito da prova, não é? E como é que eu faço para destrinchar estes dois exemplos? Pega o verbo achamos. Achamos pode ter dois sentidos, não é? Tem uma ambiguidade aí. Achamos pode ser julgamos, consideramos, ou encontramos. Se for encontramos, encontramos a prova fácil, bem? Fácil é inerente à prova. Ela é uma prova fácil. Ela foi feita para ser fácil, bem? É uma característica fixa da prova. Lembrando desse detalhe, é o que eu chamo de adjunto adnominal, porque é uma característica junto do nome, não é? Encontramos a prova fácil. Agora, se for no sentido de julgar, não é? Considerar, você pode até mexer no lugar do fácil para ficar mais clara essa interpretação. Achamos fácil a prova, não é? Julgamos fácil. E aí é o que você julgou a respeito da prova. É uma característica nova de prova, não é? Que está sendo atribuída no momento da opinião aqui do achar. Então, neste caso, bem, achamos ele é um verbo transitivo direto que tem como complemento a prova, que é o objeto direto. E fácil, não é a maneira como nós julgamos a prova. Isso daqui vai ser, então, o predicativo do objeto direto. Daqui a pouco eu vou voltar com um exemplo similar para que você reflita um pouco mais sobre isso, tá? Usa a tabelinha aí que você tem do lado. Qual é o tipo de predicado? Tem verbo de ligação? Não, é verbo transitivo direto. Tem predicativo? Sem predicativo do objeto direto. Então, aqui eu tenho, de novo, predicado, verbo nominal. Vamos pegar o segundo exemplo aqui deste quadrante e fazer esta pequena modificação. Perdão, o primeiro. As fãs gritavam loucamente. Olha o primeiro lá, pessoal. As fãs gritavam excitadas. Eu tirei o excitadas e coloquei loucamente. Muda muita coisa? Vamos lá. O gritavam continua a ser verbo intransitivo, bem? E o loucamente agora não está, evidentemente, ligado a fãs. Está ligado ao verbo gritavam. Portanto,
não é predicativo, é um adjunto adverbial. E o gritavam continua a ser verbo intransitivo. Bem, usa a tabelinha aí e diga para mim qual é o tipo de predicado, por favor. Tem verbo de ligação? Não, é verbo intransitivo. Tem predicativo? Não, tem adjunto adverbial. Se eu não tenho verbo de ligação e eu não tenho predicativo, o predicado aqui é simplesmente predicado verbal. Maravilha? Então tá aí. Este é um quadrante aqui que explica bastante coisa a respeito dessa aula. Eu só quero trabalhar agora com essa noção de ambiguidade do achamos a prova fácil, só que agora eu vou estender um pouco para um outro exemplo. Olha só isso daqui. O bandido fugiu do presídio calmo. Vocês percebem, evidentemente, que tem uma coisa esquisita aí, não é? Porque calmo pode estar ligado a dois termos desta oração. Pode estar ligado tanto a presídio quanto a bandido. Maravilha? E o fugiu é simplesmente um verbo intransitivo. O bandido fugiu. Você já entende a informação. Maravilha? Vamos lá. Se calmo for o presídio, neste caso aqui, vai estar junto do termo que modifica, não é? Vai ser adjunto adnominal. Agora, se calmo estiver modificando bandido, não é? Não está separado do termo, tem o verbo no meio. Se tem o verbo no meio, calmo, bandido aqui, só pode ser predicativo. Bem predicativo neste caso do sujeito. Se você classifica como adjunto adnominal, o calmo, que está modificando apenas presídio, tanto que eu poderia até modificar o bandido fugiu do calmo presídio, né? Aí você não tem dúvida que é o presídio que é calmo. Bem, se você classifica o calmo então como adjunto adnominal, qual é o tipo de predicado? De novo, usa a tabelinha aí. Não é? Tem verbo de ligação? Não, é verbo intransitivo, fugiu. Tem predicativo? Não, porque eu estou interpretando como adjunto adnominal, então aí é predicado verbal. Agora, se você interpreta calmo como predicativo, e aí eu posso mudar a posição para facilitar a interpretação, né? O bandido fugiu calmo do presídio. Maravilha? Ou então você pode até colocar no início, calmo, vírgula, o bandido fugiu do presídio. Você não pode colocar o bandido calmo fugiu do presídio, porque muda o sentido. Você consegue perceber? Se você coloca o bandido calmo fugiu do presídio, porque parece que ele é sempre calmo, e não é isso. Ele estava calmo no meio da fuga. Né? Então o bandido fugiu calmo. Se você disser o bandido calmo fugiu, ele é sempre calmo. É diferente de o bandido fugiu calmo. Você percebe isso? Tem um jeito de você deixar depois de bandido calmo e manter o sentido que eu quero. O bandido calmo fugiu do presídio. Se você colocar calmo entre vírgulas, o bandido, vírgula, calmo, vírgula, fugiu do presídio. Eu não estou dizendo que ele é sempre calmo, mas no momento da fuga ele estava calmo. Maravilha? Então vamos lá. Se você interpreta calmo como predicativo, não é? Eu tenho verbo intransitivo, então não tem verbo de ligação, mas tem predicativo. Aí é predicado verbo nominal. Tudo bem? Então essas são as diversas brincadeiras que nós podemos aí realizar com esta parte de predicação, maravilha? Com este final de predicado, a gente já tem agora quase toda a base da sintaxe feita. Né? Os passos adiante serão conectados aí com a parte de período composto que absorve conhecimentos já vistos na parte de sintaxe e análise do período simples, só que agora eu vou analisar o complemento, por exemplo, não com uma única palavra, mas uma outra oração. Maravilha? Senhores, muito obrigado, muita paz aí, muita força, coragem. Valeu!